Metrô Sé, saudações. Neste vídeo eu vou passar pela Praça da Sé, Rua José Bonifácio, Rua Direita, vou passar ali no Viaduto do Chá, vou dar um rolê completo de 1 hora e vou postar na modalidade estreia e vou mostrar os dois lados, não tem corte. Vou mostrar o centro como ele é de fato, sem ser negativo e sem ser positivo, ser realista. A Praça da Sé, ela tem uma péssima fama, uma fama de local até de Pedrolândia. Porém, nos últimos anos, principalmente este ano de 2025, ela melhorou muito. Eu lembro até que teve reportagens na grande mídia que os caras estavam reclamando, os repórteres, aqueles caras, que estava cercado, que não podia estar e tudo mais. Estava cercado mesmo. Porque as pessoas ali que... Aquela cena obscura, ela foi tirada. E no final do ano, olha como está. Olha como as coisas elas realmente mudaram. E é lógico, esse cenário é um cenário de final de ano. É um cenário de Natal. É um cenário especial. Não é normal. A estátua do apóstolo Paulo, eu acho muito bonita a estátua. Eu acho que quem fez é um grande artista. E a Praça da Sé é um local que teve mais iluminação especial. Quiçá o que teve mais. E tem, né, a projeção da Catedral da Sé. Ou seja, imagens ali são projetadas. A parte que eu achei mais legal, eu peguei ela. Achei da hora. Consegui pegar o apóstolo São Paulo, que dá nome à cidade, sendo projetado na Catedral da Sé. Tanto que eu vou mostrar aqui detidamente as projeções, porque realmente é a parte mais especial mesmo dessa iluminação no centro de São Paulo. E em comparação com anos anteriores, a iluminação ela tá muito diferente. Muito diferente e superior, com certeza. E fica registrado, porque tudo passa, tudo se move. E em São Paulo e o Brasil tudo é incerto. Vamos ver o que vai ser neste ano. Porque 2026, nós estamos às portas já. É ano de burocracia, né? Ano de eleições, então costuma ficar um ano bem complexo no Brasil, bem complicado e muito incerto. E quando muda os burocratas, mudam as políticas. Por exemplo, o centro está muito policiado. Eu estou falando só a realidade, nem importa quem é, quem deixa de ser. A realidade é a realidade. O centro está muito policiado. Ô, apóstolo Paulo, eu peguei essa imagem, porque as projeções elas se alternam e eu não sei qual vem. E eu fico assim, feliz de ter mostrado essa imagem aí, porque é o homem que dá nome à cidade e é o homem mais importante, né, do Ocidente. Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele é o homem mais importante do Ocidente. E eu capturei a imagem e é da hora. E São Paulo tem, olha que parada legal. São Paulo tem simplesmente o nome do maior homem do Ocidente, depois daquele que ele pregava, né? Que é Jesus Cristo. E eu já faço uma ressalva aqui. Ainda bem que não projetaram o Papai Noel na Catedral da Sé, né? Se fizessem isso, eu falava, meu Deus do céu. Ainda bem que não fizeram isso. Porque, falando a verdade, né? Natal, que eu saiba, é
sobre o nascimento de Jesus Cristo. Papai Noel é uma parada do mundo pós-moderno. A confusão, a loucura aí do mundo pós-moderno faz parte, eu também não tenho nada contra, não. Mas no Natal, né, estão excluindo Jesus e estão colocando o Papai Noel no lugar dele. Essa aqui é uma verdade, né? A música tá bem legal. O policiamento está intenso e extenso. Tem até ambulâncias, tem corpo de bombeiros. Realmente, e eu digo, o que muda, o que pode mudar o centro permanentemente é a mudança da cultura. E eu acho que esses eventos que estão ocorrendo aqui, eles mudam a cultura. Isso é um evento importante, porque mudando a cultura, muda as coisas realmente. Muda as coisas realmente. E no decorrer do vídeo, eu vou falar sobre esses assuntos, porque policiamento intenso não muda o centro. E eu provo isso dizendo só umas simples palavras: tira o policiamento para ver o que acontece. Agora, se mudar a cultura, aí muda. Ou seja, o que muda um país, uma sociedade, é a transformação cultural. Nós sabemos, né? Mesmo que nós estamos num ambiente natalino, de muita luz, muita compra e, falando a verdade, né? Muita luz, muita compra e venda, muito comércio, muitos abraços e tudo mais, mas a realidade, existe uma realidade, né? E ela jamais pode ser substituída. Nunca, 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 nunca. A realidade sempre se impõe. E as consequências de ir contra ela simplesmente a realidade passa por cima de tudo. Sempre, sempre e sempre. E o centro de São Paulo, eu vi até informações em inglês, eu achei muito interessante isso, falando das mudanças e tudo mais. Estes novos anos, agora 2026, eles vão mostrar o futuro, eu acredito. E é ano, né? É um ano bem complexo, não somente para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. Por quê? Porque tem a parada da burocracia aí. É ano de eleições, e esses anos são muito incertos. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas esses anos são, todos nós sabemos, são anos incertos. Anos que o Brasil não tem política de Estado, né? Tipo assim, política de Estado é quando tem um plano geral que todos que estão no poder têm que seguir. No Brasil não tem. E nem a cidade de São Paulo, nem o Estado tem. No Brasil não existe isso. Então tudo pode mudar. E focando no centro de São Paulo, é o policiamento Gotham City. O que traz a estabilidade para o centro, todos sabem disso. É o policiamento. Intenso e extenso. Eu já fui em outras cidades do mundo, não tem uma cidade tão policiada quanto São Paulo no mundo. Eu tenho dúvida se Nova York, só Nova York, não tem uma outra cidade tão policiada quanto São Paulo. Ou seja, as mudanças, elas são estabelecidas na força. Não é uma mudança cultural, não é uma mudança da sociedade brasileira. A sociedade brasileira continua tão violenta quanto nos anos anteriores. Porém, os malacos estão nas sombras. E é só a luz se apagar que eles voltam a circular. Só isso. Só o giroflex parar de girar, as luzes, a vermelhinha, a azulzinha, que os seres das sombras voltam. Ou seja, aqueles que fazem o mal para a sociedade.
E tá bem limpo o centro, hein? Nesse dia aqui, ó, o prédio Rolim, tem uma cena aí cultural de terror. Acho legal isso. Acho da hora, pra quem curte. É um prédio que tem muita história aí, cabulosa. Muitas histórias aí, pesadas até. O bagulho é louco. E a história vira história para contar, né? A gente, ser humano, faz isso, né? A gente tenta criar cultura a partir até de coisas ruins. É a verdade, os filmes são assim, a dramaturgia é assim, os livros, os dramas. A realidade é essa. E tem muitas pessoas ainda morando nas ruas, infelizmente. Há uma crise social no centro de São Paulo, existe, vocês vão ver. E nesse vídeo não tem corte, eu vou mostrar realmente como que está o centro. Não é mostrar as luzes somente, eu acho isso totalmente incompleto, para não dizer falso. Eu falo de mim mesmo. Fazer um vídeo só mostrando as luzes, só mostrando as partes bonitas, eu acho isso não é da minha natureza, é contrário, aliás, da minha natureza. A casa da Marquesa de Santos, né? Que bela casa, hein? Os ricos sempre viveram bem no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Marquesa de Santos, viver num casarão dessa, hein? Cê é louco. Mostra a nobreza do centro de São Paulo. E mostra também como o centro de São Paulo esteve completamente abandonado por décadas. E estes anos de 20 a 2000 e principalmente até, partes de 2024, mas já estava bem policiado já. Eu vivi a história, eu tenho história para contar. E baseado no fundo do poço destes anos anteriores, o centro de São Paulo melhorou muito mesmo. Pátio do colégio. E uma das coisas que revelam isso é as famílias voltando para o centro. Eu vi mesmo, eu achei impressionante. Isso é a revelação, né, das mudanças. São as consequências. Eu vi no final do ano muitas famílias assim. Isso transforma, eu digo. Pessoas de bem, pessoas boas, tranquilas, pessoas normais, vindo passear no centro, isso transforma. Isso transforma. Museu das Favelas. O que transforma o centro é porque quando começam a vir famílias, pessoas só para passear mesmo, para dar um rolê, tomar um sorvete, comer alguma coisa, ir no shopping, aí vai mudando a cultura. A mudança cultural é a essência da questão. Pátio do colégio, a iluminação aqui tá bacana. Tá bacana? Tá bacana. Aqui é o local da fundação. Uma curiosidade. São Paulo, quando foi fundada, tinha o nome de São Paulo de Piratininga. Aí depois foi encurtado o nome, né? Só para São Paulo. Ainda bem, né? São Paulo é mais bonito. Aqui a Secretaria da Justiça. Eu lembro que eu passei aqui uma vez. É um prédio bem bonito. Eu pensei naquele álbum da banda de rock Metallica, And Justice for All, e Justiça para Todos, que tem uma imagem da Justiça, aquela senhora, né? A Senhora Justiça. E ela tá toda rachada, a balança tá pendente para um lado, a espada está abaixada. Que capa de álbum, talvez a maior e a melhor capa de álbum de rock de todos os tempos. Quando eu penso em Justiça no Brasil, eu penso neste álbum, né? Do Metallica. A justiça aqui é para quem tem dinheiro, para quem tem os amigos. No Brasil, ladrão de galinha vai preso, mas quem tem muito poder não acontece nada, não. Nada. Se ficar aí, der azar, fica algum tempinho atrás das grades, né? Sai rapidinho. Agora, quem não tem dinheiro, tá lascado. Quem não tem dinheiro e os amigos, né? Os amigos são muito importantes. Rapaziada, tem ali bastante morador de rua, para falar a verdade. Às vezes, eu passo aqui e eu penso que parece que colocaram muitas coisas debaixo dos tapetes. É a verdade isso. É a realidade. A realidade, ela tem dois lados. E
O centro ele foi preparado para o final do ano e bem preparado. Mas houve mudanças assim. Isso é uma mudança de fato, não é maquiagem, né? A mudança do calçamento aqui. Isso é uma mudança, porque é permanente. Uma mudança é como nas nossas próprias vidas individuais. Uma mudança ela tem que ser permanente, senão não é mudança. Por isso que eu sempre destaco esse ponto do policiamento do centro, que tem trazido a estabilidade, tudo isso. O policiamento ele não é uma mudança permanente, porque ele pode deixar de ser tão policiado, pode diminuir. Só mudar os burocratas e o cara diminuir o policiamento. Só isso, já muda. Aí o bagulho já começa a ficar louco. A chapa começa a esquentar novamente e muita gente gosta. Muita gente gosta de Gotham, muita gente gosta das sombras, muita gente gosta da parte underground. E os jovens gostam, é da natureza do jovem, né? Gostar do perigo até. Mas é perigoso, né? A realidade. A realidade é essa. Rua Direita, uma das ruas mais clássicas do centro de São Paulo, da história. Não é da minha época, mas eu já ouvi falar. E para mim tem sentido. Eu passo na Oscar Freire. Já foi a Oscar Freire do centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem que se destacar isso. A história é muito importante. A realidade. Um cenário bem de bastante morador de rua. Tenho muitos vídeos aqui. Até chovendo, um vídeo que eu fiz aqui, tinha muito morador de rua. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito. A realidade é a realidade. E eu passava aqui até esse prédio aqui, bonito, que é um estabelecimento, um bar, um restaurante. Ele é bem bonito. Em 2023 eu passava aqui, não tinha ele, era vazio. E tudo que eu estou falando, por exemplo, do policiamento, vocês verão lá na frente. O que está garantindo essa tranquilidade aqui, tem um carro de polícia aqui. O centro de São Paulo é um local vigiado. E é algo bem interessante que essa Casa Francisca, ela tá bombando o policiamento. Ela tá bombando e eu percebo pessoas de classe média alta até. É muito interessante isso. O cenário, como ele muda. Aqui é a rua José Bonifácio, Quintino Bocaiúva, nessa entradinha que eu fiz, e eu torci o pé lá na frente, em grau 2, ou seja, marcou, né, pro mal, mas não importa. Tenho marcas no centro de São Paulo, marcas. Meu pé não está 100% ainda, às vezes, até me preocupo. Quintino Bocaiúva está na minha história. Aqui é José Bonifácio. Olha como o cenário muda, onde estavam as luzes ali na Sé, a iluminação extremamente forte, a catedral bem iluminada. Aqui é lúgubre, extremamente pichado. E como o cenário de vídeo fica bom, porque fica assim underground. E eu gosto, e eu acho que vocês também gostam. O cenário underground. E como o centro de São Paulo tem essas ruelas, essas ruas muradas, né? Com prédios de ambos os lados. Até essa parada aqui, passava bondes aqui. A história sendo mostrada. E eu tenho bastante vídeos aqui com o calçadão antigo. É bem legal isso. Bem legal porque fica para a história, né? No futuro vão dar grande valor a isso. Estão colocando árvores, bacana. Isso é uma mudança permanente. O calçamento, é o cenário aqui. É um cenário de abandono mesmo, um cenário problemático. Mas no vídeo, na estética, fica bacana. Extremamente underground.
Lembra até aquelas cidades antigas, antigas não, eu vi alguns vídeos em Kowloon ali, em Hong Kong, totalmente pichado. Tem um cenário aqui, tipo de cortiço. Aqui é o centro de São Paulo. Por isso que eu falo sempre que o centro de São Paulo, ele é muito grande, ele tem diversos lados. O centro de São Paulo não é acesso somente. É aqui, Rua José, é isso aqui o centro de São Paulo. O prédio aqui é abandonado, já esteve invadido. Eu passei aqui em 2023 extremamente preocupado, de noite. Como eu sempre falo, que cada dia, cada horário é cada horário, cada noite é cada noite. E as noites de 2025 estão muito mais tranquilas, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Estou indo para o Largo São Francisco, Faculdade de Direito. Quem curte Direito já desce a voadora na inscrição e senta o dedo no like. Porque é um local muito top, que eu gosto bastante. Eu tenho um vídeo aí dentro. Eu tenho um vídeo que não postado lá dentro. Acho muito da hora mesmo. É uma estrutura assim, daquelas antigas, aquelas faculdades. Essa a faculdade antiga tem uma aparência assim de nobreza mesmo. Não é essas faculdades modernas com aquelas carteirinhas apertadas. São aquelas salas enormes, altas, assim, extremamente nobres. Parece até aqueles filmes que passa em Harvard, nessas faculdades extremamente tradicionais e antigas dos Estados Unidos. Aliás, aqui foram formados aí ministros, eu acho que até aquele, como que é o nome? Eu esqueci. Foi presidentes foram formados aí. Prefeitos, governadores. É um local de muita importância aqui na cidade de São Paulo. E eu tenho uma experiência que eu passei aqui em 2023. Uma pessoa comentou no vídeo que eu fiz, falando assim que tinha escolta para os alunos saírem. Ele falou, passa lá, isso 2023, passa lá, que eu nem tinha passado ainda. Passa, mostra lá. E mudou bastante. Mudou bastante. E como muda, né? A Praça da Sé como estava cheia, o cenário iluminado. Aqui é uma igreja importante. Igreja de São Francisco, salvo engano. E mudou bastante já. O centro ele tem diversas partes. Por exemplo, Santa Efigênia é centro. Falou o bairro. Campos Elíseos é centro. Cada bairro do centro é uma vibe, é uma atmosfera e é um cenário. O centro de São Paulo, ele mudou em uns locais mais, em outros menos. Todo o centro mudou, mas cada região mudou de forma diferente. E essas partes aqui, eu acredito que, não, tenho certeza, mudaram mais. Claro, perto aqui da prefeitura, a Praça da Sé tem muito destaque, então os burocratas pensam nisso também. Então, são as regiões que mudaram mais e que tem mais visibilidade. Olha aqui o cenário aqui. A realidade, muitos moradores de rua. Aqui é a Rua Líbero Badaró. Uma das ruas mais legais do centro de São Paulo, mais bonitas, mais nobres. Tanto é que tem o Hotel Otton, né? Já esteve aí a Rainha Elizabeth, no edifício Matarazzo, que é o Viaduto do Chá, mas ele pega aqui também. É o cruzamento, né? É construído a mando do Conde Matarazzo, o maior industrial do estado, não da cidade, do estado de São Paulo. E junto com o Barão de Mauá, talvez ele e o Barão de Mauá, não vou falar quem, nem importa, né? São homens muito importantes. Para São Paulo, o Conde Matarazzo tem uma importância assim, o homem que nos industrializou São Paulo, né? Só isso. Só isso. E é um prédio bem legal. Sinceramente, se fosse miniatura, lembrava aquelas coroas daqueles reis britânicos. A arquitetura muito legal mesmo. Bem clássico, né?
neoclássica muito bacana. Olha o cenário aqui. Aqui parece que tem uma crise social aqui. Quando eu falo crise social, são pessoas em dificuldade econômica, têm problemas e tudo mais. E mesmo que nós estejamos no final do ano, tempos de festa, tempos assim, vamos dizer, bonitinhos, mas existe o lado feio. E é um tempo também de muita tristeza, né? Tem muitas pessoas que passam o Natal sós, e tem pessoas que suportam, né? Tem pessoas que até sozinhas e querem ficar sozinhas. Mas tem muita gente que tem depressão, tristeza profunda. E assiste esse vídeo e nós estamos juntos. Quem está sozinho. Porque eu também já passei quantos natais sozinho também. A realidade é a realidade. Praça do Patriarca. Aqui tem um cenário de crise social. Aqui tem um cenário, literalmente centenas de moradores. Aqui, acredito que moradores de rua, pessoas em dificuldade e tudo mais. Para mostrar que o centro de São Paulo, incrivelmente, isso me surpreendeu bastante. Ele está com uma maré muito boa de informações, e é bom isso. É bom, mas a realidade sempre é a realidade. Tem os dois lados. Tem uma máquina de propaganda também. Tem tudo isso. Porém, né, o centro de fato melhorou muito mesmo. Mas também tem a propaganda, tem tudo isso. A realidade é sempre a realidade. Eu digo isso porque nós vemos tempos, né, de muito subjetivismo. Então a realidade não é objetiva, né, no subjetivismo. Para mim, eu sou anti isso aí. Subjetivismo? Que subjetivismo o quê? É objetivismo. A realidade é a realidade. Chesterton disse que virá dias que nós teremos que provar que a grama é verde. Se Platão, Aristóteles e Sócrates vivessem nos nossos dias, eles iriam entrar em depressão. Porque é tempos que a realidade não é mais a realidade, né? A realidade é que as coisas são o que são, elas têm forma, elas têm características, elas têm essência, sim. Um gato não pode ser um cachorro e um cachorro não pode ser um gato. Um gato é sempre um gato e um cachorro é sempre um cachorro. Nossa, parece uma conversa de louco. Mas se debate isso em faculdade de filosofia, rapaziada. Né? Estou falando de uma forma bem simplista, mas muitos não acreditam na realidade objetiva. Muitos acreditam que a realidade é construída pela mente. Tipo assim, a realidade é o que eu quero que ela seja. Isso é pura loucura. A realidade, nós vemos ela, nós intuímos ela de modo imediato. Estou falando intuição no sentido filosófico intelectual, não sentimental. Mas, continuando aqui no Centrão, depois dessa viagem, aqui é um contraste muito forte. À esquerda, à direita, cheio de moradores de rua. Aqui, um prédio extremamente nobre, iluminado. Que legal que esteja. Uma coisa não anula a outra. Tem gente que anula o bem com o mal e o reverso também. Não. Os dois existem, coexistem e cada um deles tem as suas características. Por isso que eu sempre falo que a realidade é a realidade. A parte bonita, ela existe e a parte feia também existe. Hotel Otton. Ó a característica que é o centro de São Paulo. Esse hotel aqui já esteve aí dentro, a Rainha Elizabeth II. A rainha mais longeva da história da Inglaterra e da Grã-Bretanha. Ela esteve aí. Era um hotel 5 estrelas. Hoje é subutilizado. Isso mostra a decadência do centro e mostra o desinteresse
dos empreendedores, da rede hoteleira, por exemplo. Era um hotel. Hoje o centro ele não suporta essa parte aqui, um hotel 5 estrelas. Mas poderia ter um hotel aí, 4 estrelas, 3, sei lá. Tô só divagando aqui. O centro, olha como lá no fundo é o Shopping Light. O Shopping Light é uma distribuidora de energia. O centro de São Paulo, ó, salvo engano também, ele foi o primeiro local que foi instalada a rede elétrica. Naquela época, ó, o Papai Noel, a árvore de Natal, naquela época, só os ultra ricos tinham energia elétrica, no começo do século passado. Nos anos 10, aí, 20 e tal. Só os ultra ricos. O que significa isso? Que o centro é o local da alta elite paulistana. Isso aqui que eu estou falando é muito importante. Viaduto do Chá. Muito importante. Para nós vermos a história. Porque nós estamos na história. Nós estamos num estágio da história. E a história está mudando. Está assim. O fundo do poço já foi, já. Sem dúvida. Isso aí é inevitável. Foi. E agora é um novo ano, aí vai ser um ano de burocracia, de eleição. Então é um ano muito incerto. Na cidade, no estado, vai ter eleições, né? Não vou entrar muito nesses assuntos, mas é a realidade, né? E nós sabemos que esses anos tem muita picuinha, muito problema. E revela o que importa aqui. Revela aquilo que eu falo. Faz de conta, não me interessa esse assunto, mas eu estou falando do policiamento. Faz de conta que diminui o policiamento. O bagulho volta a ficar louco. Volta a ficar louco. Os fluxos se ajuntam tudo de novo. Não tenho dúvidas disso. Zero dúvida. Dúvida negativa, aliás. Porque a cultura não foi mudada. Mas está sendo, vai bem devagarzinho. Vamos dizer assim. Vamos ter fé. Então, é muita incerteza, né? É muita incerteza. O Brasil é o país da incerteza. É o país da insegurança jurídica. É um país de... é um país de terceiro mundo, né? É um país de terceiro mundo. É um país muito atrasado. Ó, eu vi uma informação... Antes de fazer esse vídeo, pouco antes. Os Estados Unidos... Nesse terceiro trimestre, cresceu mais de 4%. O Brasil cresceu 0, sei lá quanto. Os Estados Unidos têm um PIB de 30 trilhões de dólares. O Brasil tem um país de 2 trilhões e pouco. Os Estados Unidos, assim, estão falando muito mal dos Estados Unidos. Eu falo a realidade, não estou falando bem nem mal. A realidade. Os Estados Unidos estão em crise, tem crise lá. Mas mesmo em crise, eles crescem 4% no trimestre. Isso é inacreditável. Eu falei, esse dado, Estados Unidos está em ruínas, como muitos estão falando? Duvido. É muita conversa, muita conversa. O Brasil, ele é um país que tem o potencial de crescer 5%, 7%. Ele cresce 2%. Os Estados Unidos, que já é um país com PIB estrondoso. O problema dos Estados Unidos é dívida. Muita dívida. Esse é um problema gravíssimo. Mas é um país que tem um PIB assim absurdo, né? E cresce muito ainda. O Brasil, que tinha o potencial de crescer, esse potencial dos Estados Unidos, cresce menos da metade disso. E São Paulo é o carro-chefe do Brasil. Aliás, né? Se não fosse São Paulo, ai do Brasil. Ai do Brasil. São Paulo é a cidade e o estado que mais contribuem com impostos federais. E os impostos que a cidade de São Paulo, impostos federais estou falando, eles vão para outros estados. Estou falando um dado aqui. Ou seja, São Paulo contribui muito e recebe pouco. A realidade é essa. Teatro Municipal. Tem uma iluminação também muito bacana. É um local de alta cultura. Já vi aí concertos de Mel Danson.
Uma vez eu vi no site, tinha concertos de Johann Sebastian Bach. Ou seja, quem curte alta cultura tem em São Paulo. Olha que cenário aqui. Bacana. Que fotografia, modéstia à parte. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Fica pra história. Você que vê este vídeo, que curte alta cultura, em São Paulo tem muita. Você que não é de São Paulo, tem muita. E eu vou em locais culturais que tem poucas pessoas. Existem duas culturas, né? A cultura de massas e a cultura mais sofisticada. A cultura mais sofisticada, tem uma demanda pequena, infelizmente, né? A cultura do Brasil. É a realidade. E o Brasil só pode ser transformado com a mudança cultural. E eu tenho fotos aqui bastante, todo pichado, detonado. Tenho bastante material aqui. Isso é muito bom porque fica para a história. Vai ser um Sesc. Porém, o ideal seria que fosse uma loja de departamentos. O ideal seria uma grande loja brasileira ou até internacional, né? Que tivesse interesse. E o que fez, por exemplo, a última loja foi a Casas Bahia. Eu vi aqui, eu tenho vídeo quando estava aberto ainda. As Casas Bahia. O que quebrou as Casas Bahia foi o cenário, claro, o cenário econômico e tudo mais. Mas o centro, ele tinha uma vibe, assim, obscura, do submundo mesmo. Então, muita gente não vinha comprar as coisas. Tinha muito morador de rua em frente à loja. Eu vi cenários até com cavalaria. Então, todo esse cenário fez a loja não suportou. Aí o que acontece? Quebrou as Casas Bahia, os outros grandes varejistas, empresários falaram, vamos abrir lá, milhares, centenas de milhares de reais o aluguel. Sei lá, 400 mil na época. É uma grana boa por mês. Então, falam, não vai dar, isso aí não vai gerar lucro pra gente. Aí vai ser o Sesc, que bom que seja, mas não é o ideal. Todo mundo que viveu isso, conheceu aí, mapping, eu fui quando era criancinha. Meu pai me trouxe. Eu nem lembro direito dessa parada. Nas Casas Bahia eu fui. Até lembro que eu tava testando umas sofá. Lembro. Casas Bahia eu fui. Mapping. Cara, não sei se eu fui quando era criancinha. Mas é isso aí. Então a realidade é a realidade. O bagulho é louco. Aqui eu já vi um cenário. Tem vídeos de madrugada aqui bem loucos, né? Assim, e quando eu comecei a fazer os vídeos eu tinha muito medo. Porque é desconhecido, né? E era uma época mais obscura. Quantas vezes eu já passei aqui e falei pra mim mesmo, o que eu tô fazendo, velho? Bagulho muito louco. Tinha muitas pessoas aqui, morando aqui, à direita. E à esquerda também, morando nas ruas. E como que falando um pouco do Teatro Municipal, como ele é bonito, né? O dourado remete assim, o dourado é ouro, né? Remete ao ouro, durabilidade, escassez. É um metal praticamente incorruptível. Esse é o velho centro de São Paulo. Ó, a polícia lá, a base de polícia. E se tirar a polícia? E se tirar, o que acontece? Será que o caldo não entorna? Será que a chapa não esquenta? E o bagulho fica louco? Eu acho que fica. Por isso que a incerteza é muito grande. A incerteza é muito grande. Aqui é a rua 24 de Maio. Tem uma entrada aqui para a Galeria do Rock também. Aqui eu tenho bastante experiência, nossa. Esse vídeo aqui é de conversa, descritivo e meio reflexivo. E também um pouco de retrospectiva.
É uma rua legal aqui, eu acho essa rua bacana. Tem muitas galerias aqui, a Galeria do Rock e outras. Tem muitas, esses bares que tem esses suco de frutas, lanches também, bacana isso. São Paulo tem muito um cenário assim, de lanches, da hora. Para quem curte, eu já curti bastante. Hoje em dia eu tô só comendo, no geral, comida mais saudável, mas assim, é da hora. E sempre quando eu vinha mais um tempo atrás no centro, eu sempre comia uns lanches. É aquele americano. Já comi muito grego, né? Mas o grego, ele tem uma má fama, hein? Fama de não ser muito limpo, sabe? Rapaziada, quem viveu, viveu. Quem viveu aí o centro aí, 10 anos atrás, sabe que o bagulho era louco. E nesses anos aí que eu tô mostrando aqui em vídeo, foi o fundo do poço, né? Foi mais louco ainda. Foi mais louco ainda. O centro, em 2020, virou uma Zumbilândia. Em 2020 virou. 2021 também. 22 também. 23 também. 24 já começou a mudar bastante. 25 aí, base de polícia para todo lado, assim, um exército nas ruas. No canal do Vox, que é meu outro canal, eu tenho um vídeo em Moema. Vão lá e assistam. Vão lá. É o bairro com o maior IDH da cidade de São Paulo. Vão lá e assistam. Não tem um carro de polícia. No bairro de maior IDH, bairro da ultra elite paulistana, não tem um carro de polícia. Por quê? Porque a cultura lá é diferente. Aqui o centro é louco. Tá muito policiado, tá muito mais tranquilo, mas a atmosfera ela é louca. Quem vive tá ligado. E, aliás, eu não posso falar muita coisa, né? Cancelamento, esses dias que nós vivemos, não tem liberdade de expressão assim total no Brasil. Total, não falo nem total. Não, tem coisa que você fala, você pode ter consequências ruins. Cancelamento e tudo mais. A realidade é essa. Isso é a realidade pura. Quem sabe, quem vive isso, quem tem canal no YouTube sabe disso. E existe um submundo, né? Quem sabe, sabe. O policiamento mesmo é que ele tem estabilizado. A palavra é estabilizado. A mudança ela só pode acontecer essencial quando a cultura é transformada. Quantas vezes eu já passei aqui as pessoas jogando um copão no chão? E em Moema, será que tem? Tem não. Difícil. Vão lá e assistam o vídeo que eu fiz lá. É totalmente diferente. E o centro de São Paulo é um local nobre. Um local extremamente nobre. Aqui, aquela cena Taxi Driver, de fato. Quem não assistiu Taxi Driver, assista. E veja se eu não estou falando a realidade. A realidade é a realidade. Avenida Ipiranga, uma das avenidas mais clássicas do centro. Quiçá depois da Avenida São João. A mais clássica, fora de dúvida, é a Avenida São João. É a avenida mais importante, mais clássica do centro. É a avenida do Banespão, simplesmente. Dá de cara com o Banespão. Mas depois dessa avenida aqui, a Ipiranga. Depois, certamente. Bairro da República. Não custa relembrar, né? Ao Bar Brahma. Bar Brahma, 2000. Eu fiz um vídeo depois, dias depois, acho que 2, 3 dias depois do apedrejamento aqui pelos usuários. Fica até para a história que eu estou falando aqui, até um testemunho verdadeiro. Esse bar aqui ele foi apedrejado em 2023 por usuários. Aí que se estabeleceu aquela base de polícia ali.
Porque teve a grande mídia, publicou, este canal aqui também mostrou. Mostra, né? É um trabalho social, né? Mostrando a realidade. Esse vídeo aqui, por exemplo, não tem corte. Às vezes eu faço vídeos longos que o desempenho do vídeo longo, ele pode ser, no geral, ele é pior. Mas eu faço assim por causa eu penso nisso. Deixar um arquivo histórico. Eu penso nisso. Eu penso em deixar e esse testemunho aqui é fiel. Estou falando a realidade. De modo imperfeito, traduzindo a minha experiência, mas fiel. Sem massagear ego. A realidade é sempre a realidade. Essa frase, eu cunhei essa frase. E baseada na frase do Chesterton, que chegará dias que nós teremos que provar que a grama é verde. A realidade é a realidade. Banespão ao fundo. Martinelli já foi uma favela vertical. Às vezes tem umas pessoas que falam assim que o centro ele era maravilhoso, anos 90. Não era, não. Não era. Era melhor que 2020, lógico. 2020 estava sinistro, estava obscuro. 2021 com certeza era melhor. Mas já tinha a Lândia, tem a Boca do Lixo. Já tinha a Boca do Lixo, é sinistro. É romantizado, mas é sinistro. Não é brincadeira, né? A gente, o ser humano, todos nós, temos a tendência, né, de romantizar a vida e tá certo, né? Senão a vida fica muito ruim. Ó, Gotham City. Gotham City Taxi Driver, Christopher Nolan. Eu sempre gosto, e eu sou fã do Christopher Nolan, né? Batman The Dark Knight. Uma das maiores trilogias da história do cinema. Batman, né? Matrix e O Poderoso Chefão, né? Essas são as grandes trilogias. Godfather, né? Fantástico. Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino. Já assisti o Poderoso Chefão aí, eu tenho em Blu-ray, já assisti umas 10 vezes. Muito bom, muito bom. E eu penso no cenário de filme, né? Que dá pra fazer uma locação aqui. Keanu Reeves tem que fazer uma locação aqui para fazer aqui o John Wick. John Wick, outro cara que eu gosto bastante é o Keanu Reeves, né? Dá para fazer aqui. Ô Keanu Reeves, se você ver este vídeo, faz uma locação aqui no centro. Você já fez lá em Roma, já fez em Paris, eu acho que tem cenários Nova York, né? Nova York. Tem que fazer aqui em São Paulo. Vai fazer. Rapaziada, escreve que eu tô falando. Vai ter filmes aí que vão usar o centro de São Paulo como cenário. Filme grande, eu tô falando. Eu tô só... porque tem um cenário bacana, né? Não sei como eles não olham o cenário. Aliás, foi feito, né? Black Mirror. Lá no Viaduto Santa Efigênia, na Paulista, usaram também. Usaram alguns bares famosos aqui de São Paulo. Então, tem até o Stranger Things, uma pegada assim, que usaram alguns cenários aí, né? Ou seja, São Paulo tem os cenários bacanas para se fazer filmes. E principalmente esses de drama mesmo, esses... do obscuro, né? Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho um vídeo aqui que eu perdi. Foi no show da Lana Del Rey. Eu lembro da Lana Del Rey porque é um marco que ficou na minha mente. Tava lotado aqui tinha um cenário bem pesado aqui. GP, estava muito louco. Quem conhece aqui sabe. Deixa nos comentários quem conhece aqui. Antes do policiamento extremo aqui. Como é que era aqui o largo aqui? É muito louco. Tinha um cenário de GP muito forte. A realidade é sempre a realidade. Eu lembro, 2023 tinha até Feira do Rolo ali.
Tinha várias feiras do rolo aqui na São João. Aqui na avenida mais importante do centro de São Paulo. É. A história é a história. A história é a história. Essa é boa também, hein? A realidade é a realidade e a história é a história e ela é gravada. E alguém tem que falar dela, né? E eu falo. Aqui é um calçadão, mas é a Avenida São João também. Aqui é a Avenida São João. Caramba, eu lembro de uns vídeos que eu fazia aqui, uns bem obscuros assim. Eu não sabia filmar direito. E os vídeos ficavam assim, tremidos, mas o bagulho tava muito louco, tava muito diferente. E é lógico que quando você começa, eu era mais, assim, natural também, mas inocente. Então fazia uns vídeos assim, muito mais assim, sinistros, e tava sinistro o ambiente. E quem faz vídeo, ele recorda disso. Quem tem canal sabe disso. Fica pra história, né? Os vídeos hoje são qualidade bem superior, né? Quem conhece o canal aí desde o início sabe disso. O bagulho é louco. Aqui não tem um cenário de Gotham City, daqueles filmes de Nova York, dos anos 90. Ambulância, polícia, predinho vermelho no fundo, o giroflex rolando. Imagine se o giroflex parar, pessoal. O que acontece? Deixe nos comentários. A realidade é sempre a realidade. E assim, o movimento no centro de São Paulo, ele está muito forte, muito intenso no final do ano. E a atmosfera está mais tranquila, mas depende do local que a pessoa vai. Eu vou fazer outros vídeos até o final de 2025. Tem locais no centrão ali no bairro da Santa Efigênia, Boca do Lixo, totalmente obscuro, totalmente vazio. Tem, às vezes, no escuro surge assim um isqueirinho. O bagulho é louco. Não vou entrar muito fundo nessas paradas nesse vídeo aqui, não. O bagulho é louco, pessoal. O bagulho é louco. Se eu fizesse um vídeo aqui, fica longo e não dá porque acaba a bateria também da câmera. Olha que cenário bacana aqui. Olha que cenário espetacular. Um cenário bonito. Um cenário estético. Um cenário positivo. A realidade tem dois lados. E aqui é mostrado, né? Os dois. Tá bem bacana. Aqui tá da hora. Nesse dia aqui. Olha quanto carro, quanto táxi. Porque tem tá tendo um espetáculo de música eletrônica aqui no Vale do Anhangabaú. E me parece, ó que interessante. Música eletrônica é música de classe média alta, até rico. E tem muita polícia, muita polícia, muita polícia. Ou seja, falando desde o início, os policiais, a polícia que está trazendo a estabilidade para o centro de São Paulo. Se não tivesse esse policiamento intenso, o caldo entornaria. Olha que cenário bacana aqui. Eu gosto dessas cores. Eu gosto dessa estética. Aliás, tem músicas eletrônicas muito boas. Muito boas, muito boas. Tem música eletrônica, uma vez eu estava vindo aqui, estava tocando uma música tão bacana. Eu nem sou tão fã de música eletrônica, mas tem muita música eletrônica boa. Olha que cenário aqui. O Martinelli, iluminação bacana. Tem as cores da Itália, né? Porque ele é um empreendimento de um italiano. Como os italianos são importantes para o centro de São Paulo, tenho que destacar isso. Família Matarazzo, só isso já basta, né? Martinelli, muito. Os italianos têm uma importância para o centro de São Paulo magnífica. Para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo.
Olha o cenário aqui, esteticamente fica espetacular, né? Realmente me fez lembrar até um pouquinho assim do Porto, né? Tem muitos predinhos assim. A cidade do Porto em Portugal. Bacana pra caramba, rapaziada. E fica pra história, né? E eu espero que este ano seja um ano bom para todos nós, para todas as pessoas que assistem o canal, curtem os vídeos, são inscritos ou não curtem, não importa. Se você assiste, excelente, próspero e feliz Natal e feliz Ano Novo. E todos nós sabemos que a vida não é brincadeira, que passará o Ano Novo, passará o Natal e essas luzes se apagarão. Nós entraremos na vida real. Na vida real não tem massagem, não tem conversa fiada. A vida real não tem ideologia, não tem discurso. Na vida real é fazer ou fazer, é ser ou ser. Na vida real, tudo tem um preço, tudo tem um custo, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. E as nossas escolhas vão definir o que nós seremos e o que nós deixaremos de ser. A realidade é sempre a realidade. Aqui na Rua São Bento. Largo do Café, Bolsa de Valores, Rua Álvares Penteado. Falei um monte de nome de rua seguido, né? Nossa, e às vezes eu me confundo o nome das ruas. É muitas ruas, hein, pessoal? Acertei todas aqui, eu tenho certeza. Rua do Comércio aqui na frente. Tá um cenário animado aqui. Na Rua do Comércio aqui. Aqui à direita é a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Local extremamente importante. Certamente na época do pregão, né? Os caras que vendiam ações, compravam. E eles com certeza vão chorar as mágoas aqui, comemorar também as perdas e os ganhos lá na bolsa, né? Eu imagino esse cenário, acho bem da hora mesmo. Bem da hora. É o local do mercado financeiro, né? Todas essas ruas aqui. Álvares Penteado, 15 de novembro, Rua do Comércio, João Brícola, Rua Boa Vista. Todas essas ruas são ruas do antigo centro financeiro de São Paulo, que hoje é na Faria Lima, né? Que é uma avenida... dos executivos, é antipopular, né? O centro hoje em dia, ele é um local muito popular e era um antigo centro financeiro, bem interessante, né? Bem interessante. E o calçamento aqui, ele era de pedras portuguesas, mudou e assim, sinceramente, eu acho que ficou legal. Eu já fui em outras grandes cidades do mundo. No geral é esse calçamento. Não estou falando que é exatamente, mas essas... É tipo esses pisos quadrados grandes, né? É concreto, mas é durável, né? E ele é aderente. Tem esse ponto, porque o calçado de pedras portuguesas, ele escorregava bastante. Eu já quase caí diversas vezes aqui na General Carneiro. Diversas vezes.
escorregões lá na frente, né? Diversas vezes. Então esse calçado aqui, esse calçamento, ele é aderente. Tem agora o gosto, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, aí cada um tem uma opinião. Deu um rolê grande, hein? E concluindo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, fé, paz e muito dinheiro no bolso. Até o próximo vídeo.